Há 112 anos, renascia na terra um espírito de Eskol. E renascia à semelhança dos apóstolos de Jesus. Nem sedas, nem clarins, nem triunfos, nem glórias. O Mestre nasceu numa estrebaria entre Belém e Jerusalém. E este nasceu em um pequeno burgo próximo a Belo Horizonte, no dia 2 de abril de 1910. Todos já sabemos que se trata do extraordinário amigo dos sofredores, Francisco de Paula Cândido. Esse nascido com características muito especiais, veio dar cumprimento à promessa de Jesus. Lembramos que Jesus estava chegando a Jerusalém pela última vez. E quando estava próximo da cidade dos reis e dos profetas, ele falou que era também um período muito duro para ele, porque toda atividade do bem sempre encontra obstáculo. E a atividade de que ele era portador, reformar a sociedade, caracterizava sobretudo pelos disparates de uma época de ignorância e de barbarismo. Então ele veio trazer, na área da filosofia, o mais notável conceito da humanidade, o amor, como terapêutica para todos os problemas humanos. A mim me fascina quando vejo, por exemplo, um dos maiores cancerologistas do mundo, o Dr. Bernie Siegel, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, dizer que o amor é tão poderoso que, se nós realmente amarmos, o nosso cérebro produzirá hormônios específicos e não haverá desgaste em nosso organismo. Em um dos seus livros maravilhosos, lançado recentemente, ele apresenta a história do amor como terapia para a saúde. E ao apresentar essa terapia, ele tem a coragem de dizer: na minha condição de médico, cirurgião, de haver atendido milhares de crianças e adultos e idosos portadores de neoplasia maligna, eu tenho aplicado mais do que os processos cirúrgicos e os processos medicamentosos, a terapia do amor. Quando um paciente chega e apresenta para ele o seu quadro doloroso, aflitivo, ele faz 3 perguntas. Você pretende ser atendido tecnicamente à luz da terapêutica científica? Você prefere uma cirurgia imediata ou você prefere a autocura, na qual não haverá medicamento, haverá somente você diante da sua dor? E como é claro, os pacientes em geral optam por serem seus próprios médicos. E nesta obra a que me refiro, ele apresenta inúmeros casos de cura total, absoluta, do desaparecimento do tumor de neoplasia maligna. As experiências de laboratório, toda a pesquisa científica é feita anteriormente. E um paciente assina um documento que optou por fazer terapia mental. Ao invés de ser um canceroso, o indivíduo é alguém portador de câncer. É muito diferente. Porque quem carrega uma coisa
liberta-se dela no momento próprio. Mas quem é a própria coisa não tem o que fazer para poder libertar-se. E é impressionante. Eu acompanho esse médico, que eu tive a grande alegria de conhecer pessoalmente nos Estados Unidos, há 30 anos. E sempre me reportei às suas experiências terapêuticas da vontade. Ele era materialista, absolutamente ateu. Só acreditava no organismo, nas leis da natureza. E no nosso encontro pessoal, quando ele me convidou para fazer um debate público na universidade a respeito da terapêutica convencional do câncer e a terapêutica da doutrina espírita, ele me confessou largamente que era o espiritualista que acreditava essencialmente no poder da mente, portanto, do espírito. E tivemos um seminário para 1.000 pessoas da universidade, médicos, enfermeiros, paramédicos, somente para eles e alguns doentes de câncer. Ficou registrado na universidade esse trabalho, essa experiência, pela primeira vez em Yale, a grande universidade, considerada uma das 10 melhores do mundo. E nos tornamos amigos. Amigos mandaram-me agora seu último livro, que acabei de ler, e ele repete a facilidade com que cada qual pode curar-se. Ele não garante que todos se vão curar. É óbvio, alguém tem que morrer. Não creio que seja muito bom, temos 300 anos. Com 95 já não aguento mais. Agora imaginem com mais 95. Então o fenômeno da morte é um fenômeno natural. Nada de adjetivos pungentes, dolorosos. É como numa viagem perfurar o pneu. Substitui e nós vamos chegar ao lugar do nosso destino. É uma coisa muito comum, muito natural. Então, dentro desta colocação, ele segue a medicina do futuro. E agora, recentemente, a Organização de Cardiologia Brasileira declarou que os cardiologistas acreditam, defendem e aplicam a tese de que quem tem religião tem menos ataque cardíaco do que aqueles que não têm religião, seja qual for a religião. É que vale dizer que tenha sentido existencial, que tenha uma meta, que haja desenvolvido para si algo de essencial para a existência. E numa das suas obras, o Dr. Borney diz que o câncer não é tão terrível. Agora, a palavra, sim, é terrível. Quando um paciente vai ao médico e recebe o diagnóstico de câncer, ele já acha que já morreu. Só está agora vivendo pouco. Mas se por acaso o médico disser que ele tem uma neoplasia maligna irreversível, o paciente não entende nada, não morre do câncer. Então a mente se encarrega de nos ajudar ou de nos destruir. Nós somos um dínamo gerador de energia. O nosso cérebro, quando é acionado por pensamentos bons, produz um hormônio muito semelhante àqueles que proporcionam bem-estar. Quando somos pessimistas, quando temos muitas dúvidas e desequilíbrios, o nosso cérebro produz uma substância equivalente a qualquer droga degenerativa. E isto é fácil de ver. As pessoas idealistas, as pessoas fraternas vivem muito mais do que os pessimistas.
aqueles que cultivam angústia, os que têm a psicose da doença. Então, eles cultivam problemas cujas cargas mentais não suportam aquelas mensagens contínuas de depressão e de angústia. Nessa